capítulo de número 15, o versículo de número 1, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos, repita comigo, todos, publicanos e pecadores, para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, repita comigo, os fariseus e os escribas murmuravam. Então a gente já percebe que nós temos duas classes de pessoas aí inseridas dentro desse texto: pecadores e publicanos, que estão atentos para ouvir ao Senhor, e doutores da lei, que não querem ouvir, mas querem murmurar. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aleluia. Repetir. Glória a Deus. Este recebe pecadores e come com eles. Outra característica: se ele come, é sinal que ele se assenta, é sinal que ele tem comunhão com aqueles que a sociedade julga como pecadores. Versículo 3: então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas, quantas ovelhas? E perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os seus ombros, cheio de alegria. Aleluia. Verso 6: e indo para casa, reúne os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes, abre aspas, alegre-se comigo, porque já achei a minha, vou repetir, já achei a minha ovelha, fecha aspas. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Em pé aí no seu lugar, feche os seus olhos. Põe a mão aí na cura no seu coração. Isso. Glória a Deus. Pai, graças eu te dou porque o Senhor é bom e a tua misericórdia ela dura para sempre. Meu Pai, a tua palavra ela foi lida, explanada, discorrida aos muitos ouvintes que aqui estão nesta noite. E quantos entraram aqui, ó Pai, talvez com o coração, ó Pai, dilacerado, com o ministério jogado ao léu, ou talvez pensando até mesmo em tirar a própria vida. Mas a tua graça nos encontrou aqui nesta noite. Alicerce o meu intelecto, o intelecto dos meus irmãos que aqui estão nesta noite, para que possamos dizer como o salmista um dia disse: guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para que eu não venha pecar contra o Senhor. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, ó, fique à vontade, ó Pai, e continuar a falar conosco, pois o Senhor já falou através das oportunidades, através da oração inicial, e eu tenho certeza nessa eminência que o Senhor continuará a falar conosco agora através da maior
revelação, que é a tua palavra. E enquanto nós estivermos aqui, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que seus anjos ministradores, ó Deus, esteja sobre os nossos lares, ó Deus, esteja sobre a vida de cada parentela nossa que não pode estar aqui nesta noite. Nós pedimos ao Senhor, guarda eles, livra eles, proteja eles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque, ó Pai, a tua palavra diz em Salmos de número 91, que aqueles que fazem, ó Pai, do Senhor o teu esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor que Ele é meu refúgio e também és a minha fortaleza. Não temereis o mal que vem à noite nem de dia, não temereis o século porque o Senhor é meu escudo e a minha fortaleza. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nós não seremos atingidos. Onde está a morte agora? Onde está enviado o teu avião? Porque esta é a casa do Senhor, este é o povo do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como a águia, correrão e não se fatigarão. Fique à vontade, ó Deus, em continuar a falar conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toda a igreja que está aqui diz amém. Obrigada, Jesus. Aleluia. Meus irmãos, essa é uma passagem bastante conhecida e eu tenho certeza que em algum momento essa mensagem já foi ministrada ao coração de alguém sobre este altar, ministrada sobre a vida de alguma pessoa que aqui está nessa noite, ou alguém vai se identificar com essa mensagem. A palavra diz que certa feita Jesus estava reunido com os seus discípulos, juntamente com alguns pecadores e também publicanos. O texto diz que eles se aproximavam para ouvir Jesus falar. Com isso, vem também no meio desta multidão de publicanos e pecadores, fariseus e escribas. Estes homens, eles vêm se ajuntar à multidão, como nós lemos, não para ouvir Jesus falar aqui, não para ouvir Jesus ministrar, mas vem para causar alvoroço. Pastora, vem para causar dissensões no meio daqueles que veio para ouvir a palavra de Deus. Eles começam a jogar palavras apontando para Jesus e dizendo: este aí, abre aspas para falar isso aqui, ele come com pecadores e se assenta com ele. Olha isso. Eles estão acusando Jesus de se assentar com homens que não professam até então a mesma fé, com pessoas que até então não lavavam as suas mãos e nem os seus pés, com pessoas que até então não conhecia ou não se interagia com
naquele tempo. São pessoas que os fariseus e os escribas apontam como pecadores, porque não seguem o que Moisés estabeleceu. Ou seja, há um padrão a ser seguido para os escribas e os fariseus. Há um ensinamento a ser seguido para os fariseus e também para os escribas. Nós entendemos que eles fazem parte da lei e entendem o que a lei diz quando uma pessoa é pecadora. A lei diz que o sacerdote deveria se afastar, não se contaminar, não se aproximar, não comungar, não se ficar junto, não se assentar, não ter comunhão com essas pessoas. Isso a lei apontava. Mas, eles estavam apontando para aquele que haveria de ser morto na cruz do Calvário, e a lei que dizia afasta, a lei que dizia não gera vinho, a graça diria se aproxima, abraça, se assenta, tenha comunhão. Se a lei estava apontando para a morte, a graça apontava para a vida. Paulo chega a dizer: porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vou melhorar isso, porque certa feita Jesus disse assim: este é o novo testamento que eu vos dou em meu. Repetir: este é o novo testamento que eu vos dou em meu. Agora olha para cá. Que testamento é este? Um novo testamento que nós herdamos. Porque quando fala de testamento, fala de alguém diz, fala de ou seja, nós herdamos vida através de Jesus Cristo. Mas é só para você entender o texto. Se nós herdamos vida através de Jesus Cristo, através de Adão, nós herdamos É por isso que Jesus se levanta neste momento, e eu gosto dessa expressão, e começa a contar uma parábola. E esta parábola aqui, no capítulo de número 15, é conhecida como a trilogia das parábolas. Não são 3 parábolas, é uma única parábola que é dividida em 3. Primeiro ele conta a parábola da ovelha. Segundo, ele conta a parábola da dracma. Terceiro, ele conta a história ou a parábola do filho pródigo. Nós vemos que dentro dessas parábolas há sempre uma perca, mas mediante essa perca sempre vai ter um rei. O texto diz que certo homem ou certo pastor, em uma tradução original, ele tinha 100 ovelhas. Quantas ovelhas? 100. Quantas ovelhas? 100. O texto diz que destas 100 ovelhas, uma veio a se perder. Olha para cá. Não foi vontade da ovelha de fugir. Não. A ovelha não estrategou algo para se afastar do seu pastor. Não. O texto diz que foi algo esporádico, porque ela simplesmente foi algo que aconteceu. Ela não
planejou. Olha para cá. O texto diz que este certo pastor, ele tinha 100 ovelhas. 100 ovelhas é muitas ou poucas ovelhas? Muitas ovelhas. E dessas 100 ovelhas se perdeu uma. Não foi planejado, foi algo que aconteceu. Agora, o pastor se aproxima do rebanho e está percebendo que está faltando uma. Vou repetir. O pastor está observando que está faltando uma. Está faltando uma. Agora olha para cá. Será que ele foi contando de um a um para saber que estava faltando uma? Não. Porque segundo a cultura dos pastores naquele tempo, quando uma ovelha se desgarrava do rebanho, isso aqui vai doer, mas eu vou falar. Quando uma ovelha se desgarrava do rebanho, as outras ovelhas que estavam no aprisco começavam a andar em círculo e dar bramido para que o pastor perceba: está faltando alguém dentro do aprisco. Vou repetir. As ovelhas de dentro do aprisco estão dando sinal para o pastor: pastor, fulano faltou no culto, já era 3. Pastor, não estou vendo mais cicrano louvar. O que está acontecendo? Porque as ovelhas estão acostumadas com quem está no aprisco. E quando falta uma ovelha, elas choram, sente falta, elas dão bramido, lamenta, porque está faltando alguém no meio deles. Eu vou melhorar isso daqui. Sabe qual que é o nosso problema no dia de hoje? É porque se está faltando alguém, não faz diferença. Tem mais 3 que fazem o louvor. É que se está faltando alguém, não faz diferença. Tem mais outros que tocam o instrumento. É que se está faltando alguém, eu não preciso ter empatia, porque o choro na casa do vizinho não comove a minha casa. Porque se falta alguém, para mim não tem importância. O Kleber que se vira para lá, porque ele que é o pastor. Mas não, o texto nos informa que o pastor percebeu que está faltando uma ovelha no meio do rebanho. Agora olha para cá. Dentro desse texto existem algumas perspectivas e alguns apontamentos. Trago exemplos de dentro desse texto que vai mexer conosco nesta noite. O texto está se referindo de rebanho e de um pastor rei. O texto está se referindo de um rebanho e também de um pastor rei. Agora olha para cá. Os Salmos de número 100, ele diz assim: que nós somos ovelhas do seu rebanho. Vou repetir. Salmos de número 100 diz que nós somos ovelhas do seu rebanho. Rebanho de quem? João capítulo de número 10, versículo de número 11. Alguém diz: eu sou o bom, eu sou o bom pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Olha para cá. Não foram os discípulos que disseram isso. Não foram os escribas e nem fariseus que mencionaram esta palavra. Não. Mas essas palavras saíram dos lábios sacrossantos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, eu não estou entendendo. Vou melhorar para você.
na sua vida, é porque você faz parte de um aprisco diferenciado. Aleluia. Santo é o Senhor. Obrigada, Deus. Olha para cá. E o texto diz que esta ovelha, ela se perdeu. Olha para cá. E isso movimenta o nosso intelecto, porque esta ovelha perdida sou eu, isso é você. Obrigada, Jesus. Esta ovelha perdida sou eu e também era você. Glória a Deus. Obrigada. Olha para cá. Gênesis capítulo de número 1, 2 e 3 relata acerca da formação da terra e tudo que há nela. Por isso que o texto diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque tudo foi criado por intermédio dele. Agora olha para cá. Porque quando há uma formação, é feito através da palavra. Mas quando nós fomos formados, ele fez com as suas mãos. E ao terminar esta obra, ele percebeu que faltava algo. Então ele resolveu soprar em nossas narinas o fôlego de vida, ou compartilhar de algo espiritual sobre nós. Nós não ficamos de pé, ou nós não temos vida porque nós resolvemos ter vidas. Não. Nós estamos de pé porque alguém resolveu compartilhar conosco o fôlego de vida. É por isso que o Salmo de número 150 diz assim: tudo que tem fôlego, louve. Então louvar o Senhor não é algo burocrático ou algo que eu tenho que fazer porque eu sou obrigado. Não. Louvar o Senhor é sinal de gratidão. Você acha que quem louvou aqui, e que louvores lindos, maravilhosos que foram doados aqui sobre este altar, louvou por obrigação? Não, é ato de gratidão. É por isso que Paulo olha para a igreja e diz assim: ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo diante do altar do Senhor, porque este é o culto racional. Nós expressamos dizendo: e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Olha para cá, o fogo só arde continuamente sobre o altar quando há adoração de livre e espontânea vontade. Quando eu venho aqui não por obrigação, mas quando eu venho aqui por sinal de gratidão, porque o que sai daqui não me pertence, é dele. O que sai daqui não me pertence, foi ele que colocou. O louvor não é meu, o louvor é teu, o louvor é para ele, e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Mas Adão, então, ele cai, pega. A partir desse momento, essa ovelha está o que? Perdida. Romanos 3:23 diz assim: porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. O texto está dizendo 10 ou 3. Não. O texto está dizendo: todos pecaram. Glória a Deus. Eu repeti. Todos pecaram. Então não tem esse ou aquele ou acolá que vai entrar na casa do Senhor de
abaixa a sua bola. Você foi pecador um dia. Não tem aquele ou aquela que está sobre o altar ou aonde quer que seja, que tem uma posição ou um ministério que vai olhar: eu sou diferente. Não é nada. É pecador também. Olha para cá. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus. É por isso que o texto está dizendo que quando o pastor ele observa que está faltando alguém no rebanho, ele deixa aquelas 99 no deserto e vai atrás daquela que se... Meu irmãos, escuta isso. Ela é fraca, não dará minha súplica. Não é a ovelha que volta, não, é o pastor que vai. Eu não estou entendendo, pastor. Melhora isso. Isaías, o próprio Deus olha para ele e diz: a quem eu enviarei? Isaías até se manifesta: envia a mim. Não tem como. Você mesmo disse que seus lábios são impuros e você habita no meio de um povo de impuros lábios. Poderia levantar até Moisés, mas não tem como. Moisés tem sangue nas mãos. Poderia até levantar Davi, não tem como, mas Davi tem sangue na espada. Poderia até levantar Eliseu, não tem como, ele pediu a morte. Poderia ter levantado até Jonatas, não tem como, ele fugiu da presença. Mas aprove Deus enviar a João lá na ilha de Patmos para dizer para a igreja, escrevendo: escreve, porque ele é o cordeiro preparado antes da fundação do mundo. Pastor, não estou entendendo. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Jeremias, você já havia sido separado por ele dos céus. Já tinha um plano de redenção para a tua vida e para a minha. Você não é obra do acaso. Você foi encontrado pela graça. Sabe por que a ovelha não consegue voltar sozinha? Porque um dia ele disse: porque eu sou o caminho. Sabe por que a ovelha não consegue passar pela porta sozinha? Porque um dia ele também disse: eu também sou a porta. Você acha que aquela ovelha teria coragem de se levantar sozinha? Não, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então nós não teríamos força alguma para voltar para casa. É por isso que o texto diz que o bom pastor ele que disse em João: ninguém tira a minha vida, sou eu a quem. E ele estava disposto a dar a vida dele para encontrar estas ovelhas perdidas. E o texto diz que ele vai. Olha para cá. E quando ele vai, ele encontra a ovelha perdida no caminho. Encontrando a ovelha perdida, segundo o texto, ele vai pegar ela e colocar sobre os seus. Olha para cá. Para ele pegar a ovelha, ele não vai colocar o cajado, porque o texto não diz que ele pôs cajado. Ele não vai bater
com a vara para ela sair do lugar onde ela estava. Então o texto não diz que ele bateu com a vara, mas o texto diz que ele pegou ela e colocou sobre os seus. Olha o sinal que ele faz, ele se abaixa. Pastor, não estou entendendo. Lembra de João capítulo de número 13? Era a última ceia. E ele se aproximava dos seus discípulos. A mesa, a ceia estava posta. Aquele dia ele ia ser traído por uma das suas ovelhas, mas isso não importava para ele. Segundo o texto, ele tira as suas vestimentas de cima e fica com as suas vestimentas de baixo, sinal de vergonha. Coloca uma toalha sobre os seus lombos, pega uma bacia com água, se ajoelha perante os seus discípulos e começa a lavar os seus pés e a enxugar com as toalhas. Olha para cá. Isso era serviço de escravo. Isso era serviço de servo. A palavra do Senhor nos diz que aquele que desceu e não usurpou do seu próprio poder. E o texto diz: mas antes se esvaziou de si mesmo, saindo da sua glória natural, fazendo-se como homem e habitou no meio dos homens. Olha para cá. Ele se abaixa e lava os pés dos discípulos, enxuga com sua toalha. Olha para cá. Quando o texto diz que ele vai pegar a ovelha e colocar sobre os seus lombos, o texto fala de justificação. João 13 está falando de uma humildade e de uma limpeza. É por isso que Pedro olha e fala: não só os pés, mas me lava por inteiro, porque ele está dizendo: eu preciso ser justificado. Quando Jesus abaixa para pegar a ovelha perdida, ele está dizendo: o mundo pode falar o que quiser, o mundo pode julgar o que quiser, mas eu, Senhor, estou justificando nessa noite, porque esta ovelha é minha, esta ovelha me pertence, esta ovelha é do meu aprisco. O mundo pode falar, é da cachaça, é do cigarro, é da maconha, é da bebida, mas a graça está dizendo: não, faz parte do aprisco, faz parte do rebanho. Deus está justificando esta ovelha perdida nesta noite. Não sei quem é, mas Deus está descendo aqui nesta noite e está pegando alguém sobre os braços e dizendo: eu que justifico a tua vida, eu que justifico você, eu te lavo, eu te limpo do meu sangue, tu és amigo. O Senhor está dizendo para alguém aqui: não ficará mais prostrado no meio do caminho, porque a minha graça te encontrou. Para nós encerrarmos, o texto fala que ele redime. Ele pega a ovelha e coloca ela sobre os seus. Ele pega a ovelha e coloca sobre os seus. Aí eu estou me lembrando de quando Isaías, sobre a unção do Espírito Santo de Deus, começa a papilografar no capítulo de número 53 e dizer que pelas suas pisaduras nós fomos, e o castigo que nos traz a paz estava sobre. E no caminho do Gólgota, em direção ao lugar chamado Caveira, carregando a cruz do Calvário sobre os seus ombros, era eu e você. Era eu e você. Ele foi em direção ao Gólgota. Segundo Isaías, não abriu a boca sequer.
sangue, dizendo: Pai, se possível, aparta de mim este cálice. Mas ele começou a lembrar do pastor Cleber em cima do altar e disse: vai valer a pena. Ele lembrou do pastor Wesley na bateria e disse: vai valer a pena. Ele viu o nosso irmão Wilke na frente do altar e disse: vai valer a pena. Ele viu o pastor Renato e disse: vai valer a pena. Ele está olhando para o Marcos e disse: vai valer a pena. Que todavia seja feita não a minha, mas a tua vontade. Eu vou carregar esta cruz, porque esta ovelha é minha, esta ovelha é de meu Pai, e eu não abro mão. O Senhor não vai abrir mão de ti, meu irmão. O Senhor não vai abrir mão da tua vida e nem da tua chamada. Alguém carregou você nos ombros para você estar aqui nesta noite. Alguém carregou vocês nos ombros para este culto acontecer nesta noite. Não foi em vão de maneira alguma. Ele nos carregou. Olha isso. O texto diz, e quando ele coloca ela sobre os seus ombros, ele leva ela para o aprisco. Não. Isso é pérola do texto. E às vezes nós passamos despercebido. Porque o texto não diz que ele levou ela para o aprisco. Não. O texto diz que ele colocou sobre os seus ombros e retornou com ela para... Aleluia. Glória a Deus. Porque na casa de meu Pai tem alguém entendendo aqui? Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Olha para cá. Você acha que Jesus tirou você da lama? Vai voltar com você para o curral no meio da lama? Não. Não vai voltar para você para o curral de maneira alguma. Ele está dizendo: eu vou para casa contigo nesta noite. O que eu tenho para você não é lama, não é curral. Porque um dia você estava lá na lama, no curral, e a graça te encontrou. E ela está dizendo para alguém aqui nesta noite: suporta mais um pouquinho, porque Jerusalém é logo ali. Aguenta mais um pouquinho, porque breve nós nos reuniremos na nosso lar, na Nova Jerusalém. O Senhor está dizendo para alguém aqui: aguenta firme essa tribulação, porque essa leve e momentânea tribulação a qual vocês estão vivenciando nem se compara com a glória que há de ser revelada. O Senhor está dizendo para alguém aqui: vou levar vocês para casa, tem uma casa preparada para a igreja. A palavra disse lá no livro de Colossenses que vai ser no ressoar da última trombeta, no alarido do anjo. Diz a palavra: primeiro ressuscitarão com ele os mortos, e depois nossos vivos nos encontraremos com eles em um corpo de glória no alto dos céus. O Senhor está dizendo para mim aqui: te prepara, porque a graça que te encontrou será a mesma que vai arrebatar. Isso que você está é diferente. Ela é para nós encerrarmos, Efésios, o capítulo de número 2 diz: porque pela graça sois